Imagine um céu escuro, onde nuvens carregadas sussurram segredos de juízo. No meio do acampamento de Israel, um homem chamado Corá caminha com passos firmes, mas seu coração arde com rebeldia. Ele se aproxima de Datã e Abirão, seus aliados, e juntos eles tramam em silêncio contra a liderança de Moisés e Arão. Porque vocês se exaltam acima da congregação do Senhor, gritam eles, suas palavras ecoando em Números 16:3. A acusação é direta e a multidão inquieta começa a murmurar. Corá e seus seguidores, 250 homens de renome, ergueram-se contra aqueles que Deus havia escolhido. Moisés, com olhos cheios de intensidade, ouve a provocação e não responde com palavras de defesa. Ele cai com o rosto em terra, um gesto de humildade, e declara: amanhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e quem é santo. Números 16:5. As faíscas da tensão iluminam o acampamento e a atmosfera é carregada de suspense. A promessa de uma prova divina paira no ar como um trovão prestes a romper. Moisés, ainda curvado, pede que os rebeldes tragam seus incensários no dia seguinte, para que o próprio Deus escolha quem é digno. Enquanto a noite cai, trazendo consigo uma escuridão profunda, murmúrios se espalham pelas tendas, e os preparativos são feitos para o dia seguinte. Corá, determinado, prepara seu incensário, enquanto no fundo de sua mente, uma dúvida silenciosa tenta encontrar espaço entre sua arrogância. E assim, o horizonte se pinta com expectativas sombrias, enquanto o eco da convocação de Moisés ainda reverbera no coração dos israelitas. Mas os planos de Corá e seus aliados começarão a se deparar com algo muito maior do que eles poderiam imaginar. Enquanto o acampamento inteiro observa com olhos atentos os eventos que se desenrolam. A rebeldia de Corá não é apenas um ataque à liderança de Moisés, mas um desafio direto ao propósito de Deus. Naquela manhã, enquanto os primeiros raios de sol penetravam o horizonte, a atmosfera era carregada. Moisés, com firmeza, confronta os rebeldes novamente e diz: é demais para vocês, filhos de Levi. Acaso é pouco para vocês que o Deus de Israel os tenha separado da congregação de Israel para os aproximar de si, para fazerem o serviço do tabernáculo do Senhor? Números 16:9. Ele relembra o propósito que Deus havia dado aos levitas, um chamado sagrado que agora estava sendo menosprezado. Moisés não estava defendendo a sua própria posição. Ele compreendia que a liderança que exercia não era por sua escolha, mas pela designação divina. Cada palavra que ele proferia vinha carregada de significado, apontando para o propósito maior de Deus. Um propósito que Corá e seus aliados haviam ignorado em sua sede de poder. Enquanto isso, no coração de Corá e de seus seguidores, o orgulho e a insubmissão cresciam como uma sombra. Eles se recusavam a enxergar o privilégio que lhes havia sido concedido, preferindo lutar por algo que nunca fora destinado a eles. O propósito de Deus, claro e explícito, havia sido desafiado, e agora a tensão do momento prometia um desfecho inesperado e profundo. Como será que Deus vai responder a essa desobediência tão direta? É aí que os eventos começam a se mover rumo ao ponto seguinte. Enquanto a manhã avança e os rebeldes se preparam, Moisés, com um semblante calmo, mas cheio de convicção, toma uma decisão ousada. Ele sugere uma prova que não pode ser contestada pelos homens, mas que trará o veredito direto do Altíssimo. Com uma voz que ecoa pela multidão, Moisés instrui: façam isto. Vocês, Corá e toda a sua congregação, preparem incensários. Amanhã, coloquem fogo neles e apresentem incenso diante do Senhor. E aquele que o Senhor escolher, esse é o Santo. Números 16:6-7. Era como se uma cortina invisível estivesse sendo erguida, separando o sagrado do profano, o designado do desobediente. Naquele momento, não era apenas uma questão de escolha humana,
mas da vontade divina que seria revelada em sua plenitude. Enquanto os seguidores de Corá preparavam seus incensários, com fumaça começando a subir e o aroma do incenso tomando conta do espaço, havia um misto de expectativa e tensão no ar. A congregação, silenciosa, parecia segurar a respiração, aguardando o que o futuro revelaria. Ao longe, Datã e Abirão se recusavam a atender ao chamado de Moisés. "Não subiremos!" exclamaram com desdém, como registrado em Números 16, 12 e 14. Suas palavras carregavam um tom de desafio, e eles zombavam de Moisés, acusando-o de tirania. A rejeição deles não era apenas de um homem, mas do próprio plano de Deus. E assim, em meio a incensários acesos e a recusa aberta, a tensão atinge seu ápice. O palco está preparado para uma manifestação divina que revelará o juízo do Senhor. Enquanto as horas se arrastam, carregadas de tensão, Moisés tenta buscar uma solução com Datã e Abirão. Ele os convoca, mas suas respostas vêm carregadas de desprezo e insubmissão. Eles declaram com escárnio: "Não subiremos." É por acaso pequeno o fato de nos teres tirado de uma terra onde mana leite e mel para nos matares neste deserto? E também queres fazer-te príncipe sobre nós? Números 16, 12, 13. Seus gritos de descontentamento espalham-se pelo acampamento como faíscas em um matagal seco, inflamando murmúrios e dúvidas entre o povo. Era como se, naquele momento, as sombras da rebeldia se expandissem, ameaçando envolver toda a congregação. Moisés, com olhos que refletem a gravidade da situação, não hesita. Ele retorna para orar ao Senhor, buscando orientação sobre como lidar com uma crise que não era apenas contra ele, mas contra o próprio plano divino. É nesse instante que Moisés recebe instruções claras e pede ao povo: "Apartai-vos agora das tendas destes homens perversos e não toqueis nada do que é deles, para que não sejais destruídos em todos os seus pecados." Números 16, 26. O acampamento agita-se, enquanto famílias inteiras se afastam dos rebeldes. Corá, Datã e Abirão ficam isolados, mas seu orgulho permanece intacto. As palavras de Moisés ressoam como um aviso sombrio, mas os desobedientes não parecem recuar. Enquanto a congregação observa de longe, o impensável começa a se desenrolar. A atmosfera agora carrega um peso de inquietação e temor. O que poderia estar prestes a acontecer no meio deles? A congregação mal tinha se afastado das tendas de Corá, Datã e Abirão quando o cenário começou a mudar. O ar parecia mais denso, como se o próprio céu estivesse observando. Moisés, erguendo-se no meio do povo, falou com solenidade: "Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas coisas, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todos os homens, ou se forem visitados pela sorte de todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar algo novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que tem, e eles descerem vivos ao Sheol, então sabereis que estes homens desprezaram o Senhor." Números 16, 28, 30. Antes que as palavras de Moisés terminassem de ecoar, a terra sob os pés dos rebeldes começou a tremer. O solo parecia pulsar com vida própria, enquanto rachaduras surgiam em meio ao acampamento. Gritos de pânico começaram a ressoar e, em um instante aterrador, o chão sob as tendas de Corá, Datã e Abirão se abriu como uma mandíbula voraz. E a terra abriu a sua boca e os engoliu, e as suas casas, e todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. Números 16, 32. A cena era assustadora. As famílias dos rebeldes e tudo o que lhes pertencia desapareceram em um piscar de olhos, como um lembrete monumental de que o desafio à autoridade divina tem consequências implacáveis.
Enquanto o silêncio tomava o acampamento, era impossível ignorar o assombro gravado no rosto de cada israelita. Porém, esse era apenas o prelúdio de uma manifestação ainda maior do juízo de Deus, que se aproximava como uma tempestade à distância. O fogo do céu ainda tinha algo a declarar. À medida que o terror do engolir da terra começava a dissipar-se, um ar de solene silêncio dominava o acampamento. Mas Moisés sabia que a manifestação do juízo ainda não havia terminado. Ele levantou sua voz novamente, orientando o povo a se afastar do perigo, pois o Senhor continuava a revelar sua santidade e ira contra a rebelião. Nesse momento, o chamado de separação torna-se imperativo, como registrado em Números 16, 26. Apartai-vos agora das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é deles, para que não sejais consumidos em todos os seus pecados. Os israelitas, aterrorizados com os eventos que haviam testemunhado, começam a se afastar cautelosamente. Cada passo era carregado de temor, pois ninguém queria compartilhar do destino sombrio daqueles que haviam desafiado o Senhor. Enquanto os rebeldes haviam sido tragados pela terra, havia ainda aqueles que os apoiavam, homens orgulhosos que acreditavam que poderiam ministrar diante de Deus, mesmo sem serem escolhidos. Eles prepararam seus incensários, segurando-os com mãos confiantes, como se o simples ato de oferecer incenso pudesse convencê-los de sua santidade. De repente, como uma tempestade que irrompe sem aviso, um fogo vindo do Senhor desceu do céu. Saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Números 16, 35. O brilho daquele fogo iluminou o acampamento, e os gritos dos que testemunhavam ressoaram no ar, enquanto os corpos dos líderes rebeldes tombavam no chão, consumidos pelo juízo de Deus. O fogo não apenas revelou a escolha divina, mas também deixou um rastro de perguntas inquietantes e o início de uma lição ainda maior. Os incensários, objetos sagrados mesmo nas mãos erradas, tornaram-se símbolos de algo muito mais profundo. A história caminha para um significado ainda mais misterioso, enquanto os sinais físicos da rebelião começam a ser transformados em lembranças eternas. Que significado teriam esses incensários, agora queimados, para o povo de Israel? Enquanto o fogo havia consumido os 250 homens rebeldes e a congregação permanecia em estado de choque, Deus ordenou que os incensários utilizados pelos rebeldes fossem recuperados. Porém, eles não seriam descartados ou destruídos. Pelo contrário, o Senhor instruiu Moisés que esses objetos fossem transformados em um memorial sagrado. Dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários do meio do incêndio, porque são santos, e espalhe o fogo para longe. Dos incensários desses homens que pecaram contra as suas próprias vidas, façam-se lâminas para revestir o altar, pois foram apresentados perante o Senhor e são santos. Serão como sinal para os filhos de Israel. Números 16, 37, 38. Imagine a cena. Eleazar se aproxima do lugar onde o fogo havia consumido os líderes rebeldes com passos cuidadosos e olhos atentos. Ele recolhe os incensários, ainda marcados pelas chamas e pela tragédia que acabara de acontecer. Esses objetos, que haviam sido usados erroneamente, agora seriam fundidos em placas de metal para revestir o altar, transformando a rebeldia em uma lembrança permanente para o povo. O altar, revestido com as placas feitas dos incensários, tornou-se um sinal para toda a congregação de que apenas os que Deus escolhesse poderiam ministrar diante dele. Era um lembrete visual de obediência e reverência à santidade de Deus. Mas apesar dessa manifestação clara do poder de Deus, o coração da congregação ainda lutava com murmúrios e dúvidas. Uma tensão crescente ainda pairava sobre o acampamento e as consequências dessa murmuração estavam prestes a se desdobrar.
Apesar do alerta claro e do sinal sagrado deixado pelos incensários, transformados em lâminas para o altar, o coração da congregação ainda parecia dividido. As lembranças das tragédias que ocorreram não foram suficientes para silenciar as vozes de murmuração que ecoavam por entre as tendas. A sombra da rebeldia, mesmo após o terrível destino de Corá e seus aliados, continuava a pairar sobre o povo. No dia seguinte, as murmurações intensificaram-se. A congregação, unida em sua confusão e incompreensão, dirigiu-se a Moisés e a Arão com acusações explosivas. Vós matastes o povo do Senhor. Números 16:41. Essas palavras, tão cheias de rejeição e desconfiança, reverberaram como golpes profundos contra Moisés e Arão, mesmo após tudo o que havia acontecido. O Senhor, ao ouvir as queixas e murmurações do povo, manifestou-se novamente. Uma nuvem gloriosa cobriu o tabernáculo da congregação, como registrado em Números 16:42. A presença divina era inegável, e o clima de tensão no acampamento tornou-se quase palpável. Moisés e Arão, mais uma vez, aproximaram-se da entrada do tabernáculo, buscando intercessão e direção do Altíssimo. E foi então que veio o aviso divino: apartai-vos do meio desta congregação, para que eu os consuma num momento. Números 16:45. A ira do Senhor estava prestes a se manifestar contra o povo, mas Moisés e Arão não hesitaram. Como líderes escolhidos por Deus, eles não recuaram diante da ameaça iminente. Pelo contrário, dedicaram-se mais uma vez à intercessão pelo povo, colocando-se como mediadores em um momento de profundo perigo. Mas algo estava prestes a acontecer, algo que marcaria ainda mais a importância da obediência e da intercessão. Uma praga começou a se espalhar pelo acampamento, levando muitos à beira da morte. Arão, instruído por Moisés, preparou seu incensário e correu entre os vivos e os mortos, em um gesto de urgência e compaixão. A praga começava a se espalhar como uma sombra inexorável entre o povo. Homens e mulheres, jovens e velhos, caíam, debilitados pela ira divina que percorria o acampamento. O murmúrio coletivo transformava-se em gemidos de dor e súplicas desesperadas. A tensão alcançava o seu auge e as ações agora precisavam ser rápidas. Moisés, percebendo a gravidade da situação, dirigiu-se a Arão com urgência. Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso e vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu da parte do Senhor. A praga já começou. Números 16:46. As palavras de Moisés eram um chamado à ação e à intercessão, um clamor para que a vida fosse preservada em meio ao caos. Com o incensário em mãos, Arão correu pelo acampamento, movido por uma mistura de compaixão e dever sagrado. Ele se colocou literalmente entre os vivos e os mortos, um símbolo poderoso da intercessão e do papel do sacerdote como mediador diante de Deus. E Arão tomou o incensário, como Moisés tinha dito, e correu ao meio da congregação. Eis que a praga já tinha começado entre o povo. E pôs incenso e fez expiação pelo povo. E ficou em pé entre os mortos e os vivos. E cessou a praga. Números 16:47 e 48. A imagem de Arão, segurando o incensário em meio ao caos, permanece vívida. Seu gesto marcou um ponto de virada, uma barreira física e espiritual que interrompeu a praga e poupou os que ainda estavam vivos. Mais de 14.000 pessoas perderam suas vidas naquele evento terrível. Números 16:49, mas a intercessão de Arão, guiada pelas instruções de Deus, trouxe misericórdia onde antes havia julgamento. O povo, agora marcado pelo luto e pelo temor, contemplava o que havia ocorrido.
Arão, ofegante, retornava ao tabernáculo, enquanto o incensário esfumaçante em suas mãos era um lembrete do poder da intercessão e do quanto a obediência ao propósito de Deus era vital. Mas ainda restavam lições a serem aprendidas. Que outras ações o Senhor tomaria para fixar essa mensagem no coração de seu povo? Embora o povo tivesse testemunhado o poder impressionante da intercessão de Arão e a interrupção da praga devastadora, o murmúrio e a desobediência pareciam ser sementes difíceis de arrancar de seus corações. Mesmo após os eventos que haviam ocorrido, algo mais sombrio continuava a se desenrolar na mente da congregação. O que deveria ter sido uma lição permanente de obediência ao propósito divino ainda enfrentava resistência. Apesar de tudo que haviam presenciado, a terra engolindo os rebeldes, o fogo consumindo os 250 líderes, a praga sendo interrompida por Arão, o coração do povo permanecia inquieto e dividido. No entanto, Deus, em sua sabedoria e paciência, estava prestes a revelar outra manifestação divina que solidificaria ainda mais sua escolha para liderar seu povo e trazer paz ao acampamento. Os eventos a seguir colocariam um fim ao espírito de rebelião e murmuração, apontando para uma direção clara e inquestionável. O silêncio tomou conta do acampamento após os eventos devastadores da praga. O povo ainda sentia o peso da perda, mas era evidente que muitos permaneciam com o coração endurecido. Eles ainda não compreendiam plenamente que a escolha de Deus para liderar seu povo era indiscutível. E Deus, em sua graça, decidiu dar um sinal definitivo que eliminaria todas as dúvidas e confrontaria os murmúrios remanescentes. A orientação divina veio a Moisés. Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara de cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreve o nome de cada um sobre a sua vara. E o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça de casa paterna terá uma vara. Números 17, 2, 3. Imagine o clima de expectativa que tomou conta do acampamento. Havia murmúrios entre o povo enquanto eles aguardavam ansiosos pelo veredito de Deus. O silêncio era quase palpável. Quando Moisés entrou no tabernáculo na manhã seguinte, ele descobriu algo extraordinário. A vara de Arão, a simples peça de madeira que representava a casa de Levi, não apenas florescera, mas tinha brotos, flores e até amêndoas. E aconteceu que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, tinha brotado e produzido flores e dado amêndoas. Números 17, 8. Era um sinal inquestionável, um testemunho direto da escolha divina. Deus havia falado e a resposta era clara. O povo, ao ver o milagre, ficou atônito. Mas será que isso finalmente traria a paz ao acampamento? Essa história ainda guarda lições profundas, enquanto o povo continua a aprender sobre a santidade de Deus e a importância da obediência. Vamos continuar mergulhando nos desdobramentos que seguem esse sinal extraordinário após a manifestação divina da vara de Arão, que floresceu e produziu amêndoas como um sinal claro da escolha de Deus. A congregação finalmente começou a entender a seriedade da rebelião e a santidade do propósito divino. O silêncio pairava sobre o acampamento, enquanto o povo refletia sobre a magnitude do que havia acontecido. Mas Deus ainda tinha algo a ensinar, algo que iria consolidar as lições aprendidas. Aqueles que tinham sobrevivido aos eventos eram agora testemunhas de algo maior do que a própria liderança de Moisés e Arão. Eram testemunhas do poder incontestável de Deus, que não apenas escolhe líderes, mas também preserva seu plano perfeito.
A congregação precisava aprender a confiar plenamente na autoridade divina e abandonar qualquer desejo de desobediência ou rebeldia. O que poderia ser esse sinal que seria tão forte e tão definitivo? Algo que apagaria qualquer dúvida e deixaria um impacto duradouro sobre Israel. A história de Corá e seus seguidores não era apenas sobre disciplina ou julgamento. Era sobre mostrar ao povo de Israel que Deus deseja um relacionamento baseado em obediência e reverência. Por meio de sinais claros e até mesmo tragédias, Deus estava moldando o coração da nação para seguir sua vontade e reconhecer o propósito maior que ele tinha para eles. Essa história nos leva a uma reflexão profunda. Como respondemos à liderança e ao propósito de Deus em nossas próprias vidas? Agora, vamos elevar nossos corações em oração, conectando o tema dessa história poderosa com as lutas e lições que enfrentamos em nossa realidade. Senhor Todo-Poderoso, aprendemos pela Tua Palavra. Continuamos a murmurar e a nos rebelar, ou buscamos confiar em Seu plano, mesmo quando não entendemos plenamente. Agora, vamos elevar nossos corações em oração, conectando o tema dessa história poderosa com as lutas e lições que enfrentamos em nossa realidade. Perdoa-nos quando, como Corá e seus seguidores, deixamos que o orgulho e a insubmissão ganhem espaço em nossos corações. Ajuda-nos a reconhecer Tua liderança e a respeitar aqueles que colocaste em autoridade, confiando em Teu propósito, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Em um mundo muitas vezes marcado por divisões, ensina-nos a sermos intercessores, como Arão, colocando-nos entre os vivos e os mortos, levando reconciliação e paz. Que possamos sempre lembrar que Tua vontade é perfeita e que em Ti encontramos a verdadeira segurança. Amém. Chegamos ao encerramento dessa narrativa repleta de suspense, lições e manifestações poderosas do propósito de Deus. Compartilhe essa mensagem com outros, para que juntos possamos aprender e crescer em obediência, humildade e reverência ao Senhor,